Então, acho que eu adicionei todo mundo e a gente continua. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Tava falando da guerra às drogas, né? E aí começa, né, a famigerada guerra às drogas nos Estados Unidos. E aí, beleza, as pessoas usam drogas, as pessoas usam maconha, usam cocaína e não sei o quê. Só que, né, surge o crack, que é um resto de cocaína misturado com um monte de coisa. E que é muito mais barato que a cocaína. Então, quem eram as pessoas que usavam cocaína? Pessoas com dinheiro, que por sua vez são brancas. Quem eram as pessoas que usavam crack? Pessoas pobres, que são negras. Então, as leis vinculadas ao crack eram muito mais severas que as leis vinculadas à cocaína, por exemplo. E aí no documentário eles falam, né, que se a pessoa fosse pego com, sei lá, 5 gramas de crack, ela teria a mesma pena que uma pessoa que fosse encontrada tipo, com 3 quilos de cocaína. Eu não sei se é exatamente essas proporções, mas eu lembro que eram gramas de crack e quilos de cocaína. Então pode ser mais, pode ser menos. Mas se vocês ficarem muito interessados, vocês vão lá ver. Que também tem muito spoiler para dar, né? Um documentário que faz um apanhado histórico. E ele fala muitas coisas sobre o sistema prisional e é bem interessante. Mas, enfim, começam as guerras às drogas e aí muitas pessoas são presas com pequenas quantidades de crack. Porque aí era traficante, mas às vezes era só para consumo, mas mesmo assim não podia, porque crack, se você tivesse com um pouquíssimo que fosse, você seria preso. E a gente tem o mesmo cenário que a gente tem aqui no Brasil, de uma população carcerária muito grande. Quando foi gravado o documentário, era a maior população carcerária do mundo. Não sei se ainda é, no caso dos Estados Unidos. A gente não está muito longe dos Estados Unidos, mas eles eram a maior. E lá, né, a gente tem perpétuo, a gente tem pena de morte, a gente tem todas essas penas que aqui a gente não tem, né? Inclusive tem esses dias, há poucos meses atrás, teve um menino que as pessoas trouxeram de volta a história dele. E ele foi submetido à pena de morte. Eu não lembro exatamente pelo que ele estava sendo culpado, né? Porque ele estava preso. Mas era um menino. E um menino negro, que parecia bem novinho. E, enfim, ele foi executado. E aí depois descobriram que ele era inocente. Então, se relaciona bastante com o caso desse Olhos Te Condenam, né? Foram jovens negros que foram presos, mas que felizmente não foram executados, né? Mas que eram inocentes. E tem muitas pessoas nesse contexto, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o caso do Rafael Braga, que é um homem negro que está preso e que, ao que tudo indica, é inocente. Mas que está preso porque estava portando um pinho-sol. Enfim, alegações absurdas para prender qualquer pessoa que aparenta ser suspeito. E aí, né, eu já falei, né, que as prisões nos Estados Unidos elas são privatizadas, inclusive teve essa discussão de vamos privatizar as prisões no Brasil também há pouco tempo. E aí, enfim, não sei se as pessoas desistiram da ideia ou minha bolha não está conversando sobre isso, mas, assim, é uma ideia absurda que só vai gerar mais pessoas presas por muito tempo por delitos pequenos. Enfim, a gente tem pouco tempo agora, né? A gente tem 7 minutos, então eu vou me apressar. Então, assim, as pessoas, de uma forma geral, as pessoas presas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, elas não são ressocializadas.
elas são apenas punidas numa questão de penitência, né? A drag do Tempero Drag fala disso, eu esqueci o nome dela, mas enfim, tá lá o link do vídeo dela, tem 10 minutos só. E elas são apenas punidas, elas não são ressocializadas e a gente não resolve o problema assim. Então, pensando aqui, né, em uma proposta de intervenção, a ressocialização poderia ser uma das propostas de intervenção, né? A gente tem um treco, gente, um projeto, não projeto o nome certo, mas enfim, uma coisa que acontece nas prisões, que é a remissão de pena pela leitura. Então, o que é isso? Os presos, professores vão lá nas cadeias, enfim, tem todo um processo de burocracia para isso, mas enfim, professores, às vezes alunos também, ou qualquer pessoa que queira ser voluntária, façam lá suas inscrições e, enfim, para ter acesso às cadeias. E aí eles vão passar uma leitura para os presos, e aí os presos vão ler aquilo e vão fazer uma resenha. E isso vai diminuir a pena deles. Assim, por resenha, eu não sei se são horas ou são dias. São, tipo, é bem pequeno. Então, é necessário ser algo constante. E aí, né, uma outra proposta de intervenção, né, poderia ser vinculado a esse projeto que se chama Remissão de Pena pela Leitura, se vocês quiserem anotar. E vocês falarem, né, que projetos como esse devem ser incentivados, propor outros projetos, né, enfim, não sei se vocês sabem, mas os presos, eles também podem fazer o Enem, eles têm aulas dentro das cadeias, mas assim, tudo é muito mal feito. Então, talvez vocês proporem um aprimoramento desses serviços que já existem, né? Um incentivo para que eles façam o Enem, para que eles estudem, para que, enfim, eles não sejam apenas esmagados pelo sistema, né? Falando de uma forma muito clara. Inclusive, a Susanna von Richthofen, né? Que eu não sei se vocês conhecem, mas é aquela linda menina que matou os pais quando era adolescente ainda. E classe média, branca, enfim, um cenário completamente diferente. Ela não é demonizada, ninguém fala que ela tem que morrer. Mas, enfim, ela ela prestou o Enem várias vezes. Até tinha virado notícia aí no início do ano, eu não lembro exatamente pelo quê. Mas, enfim, ela passou, tipo, sei lá, para umas 3 faculdades diferentes e ela tava lá fazendo os cursos dela. E aí eu vi muita gente falando, mas pode, mas aí, como é que faz? Aí, enfim, o preso pode sair para ir para a faculdade, da mesma forma que é a condicional, se eu não me engano, né? Que a pessoa pode sair para trabalhar e depois volta para dormir. Enfim, coisas vinculadas, né, à ressocialização das pessoas que são presas é uma ótima proposta de intervenção. Coisas vinculadas também à educação, uma preparação melhor dos policiais, dos juízes, dos delegados, né, dessa galera toda aí. Então, vocês poderiam falar, né, que o sistema ele tem que preparar melhor esses funcionários, já que eles estão, a função deles é nos proteger teoricamente, e eles são agentes da lei. A gente tem leis ótimas, belíssimas, que na teoria são boas, mas que na prática elas não são aplicadas como deveriam. Então, tem pessoas que são presas e não tem julgamento, ficam anos presas, e tem pessoas que são presas por quase nada e, sei lá, por portar gramas de maconha, e a pessoa é configurada como traficante quando era só para o uso dela. E aí, enfim, a gente vê, né, a questão do Renan da Penha, por exemplo, que é um DJ aqui do Rio, que foi preso, porque ele estaria vinculado ao tráfico. Enfim, mais um jovem negro da favela que é preso
sem nenhuma explicação coerente, mas enfim, ele já está solto. Mas também as repercussões, né, da cadeia, das prisões para as pessoas que são presas, né? Por exemplo, esse documentário ele fala de um caso de um rapaz que ele foi preso e aí perguntaram se ele queria fazer um acordo. O acordo é assim: você diz que foi você que cometeu o crime, né? Você confessa que você cometeu o crime e aí, sei lá, você vai ficar preso durante 3 anos. Mas, se você não quiser fazer o acordo, você pode ir para julgamento e pegar, sei lá, 30 anos de cadeia. Então, você prefere fazer o acordo, admitir que você cometeu o crime e pegar 3 anos, ou ir para julgamento e ter essa possibilidade. No caso, essa pessoa era inocente. Esse homem negro, jovem na época também, ele era inocente. E aí ele falou, não vou fazer acordo, eu não cometi, isso é injustiça e etc. E ele ficou 2 anos preso, sem julgamento. E ele sofreu muitas violências, né, na cadeia, como a gente sabe que acontece. E ele, quando ele foi solto, né, ele falou muito com a mídia, ele ficou conhecido, né? Só que ele se matou, porque o mental dele estava completamente destruído pelos 2 anos que ele passou na cadeia. Então, é um lugar hostil, é um lugar que não ressocializa e que, nas configurações que foram feitas desde o início, que se mantém até agora, só desumaniza as pessoas e tem um público específico, né? Mas, enfim, eu acho que já deu, nossa, certinho deu a nossa hora. Mas vocês têm alguma coisa para falar, alguma coisa para perguntar? Vocês podem falar no chat ou abrir o áudio. Não, tá tudo certo. Tudo certo? Tá bom. Uhum. Mais alguém quer falar alguma coisa? Nome do documentário eu vou escrever aqui. É a 13ª emenda. Obrigada. Eu escrevi em capsulado, mas eu não tô gritando, tá? Que eu não vi que tava ativado. Obrigada, Emily. Ele é muito bom, assim, é pesado, mas é muito bom e ele traz também muitas referências pra gente conhecer e pra gente usar, né? Inclusive, no vídeo da drag lá, do Tempero Drag, ela fala de um artigo que eu não li ainda, mas é um artigo que fala que os homens brancos eles tentam acabar com outras masculinidades que não seja a masculinidade do homem branco. Então, a do homem negro, por exemplo, foi o que eu falei sobre os homens brancos terem jogado a culpa, né, dos estupros em homens negros, né? Enfim, e essas questões de masculinidades, elas têm sido mais debatidas no, por todas as pessoas e tem ficado mais latente. Não sei se vocês conhecem, né? Mas, enfim, falando de masculinidade tóxica e tal. É exatamente. Thor Batista tá vivendo a vida dele tranquilamente, como se não tivesse matado uma pessoa atropelada enquanto ele dirigia alcoolizado, né? Enfim, questões muito sérias. Mas é isso, galera. Acho que eu consegui falar tudo e espero que tenha ficado claro. Então, até semana que vem e eu mando para vocês as coisas da semana que vem pelo WhatsApp.